Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fenômeno, ufologia com seriedade e objetividade na internet. E hoje vamos falar sobre alguns registros bem interessantes da Força Aérea Brasileira, documentando OVNIs gigantescos sobre os céus brasileiros. Vem comigo! Se você acompanha meu trabalho, acompanha o portal Fenômeno ou acompanha aqui os nossos vídeos, você sabe que na noite oficial dos OVNIs, em 19 de maio de 1986, dezenas de OVNIs foram registrados sobre os céus do Brasil. Possivelmente, mais de 50 objetos registrados em aproximadamente 10 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. E muitos desses objetos tinham 100 metros de diâmetro. Isso já é algo enorme. Nós não temos aeronaves com essas medidas ainda disponíveis para voo em qualquer nação do planeta. No entanto, naquela noite já foram registrados objetos com 100 metros de diâmetro. Porém, esses não foram os maiores objetos registrados naquela noite, porque um objeto com 1.500 metros de comprimento foi registrado nos arredores da cidade de São José dos Campos, lá no estado de São Paulo. 1.500 metros de comprimento é algo colossal, e isso foi avistado por pessoas no solo, por pilotos, e foi captado por radares da Força Aérea Brasileira. E muito próximo deste objeto havia outros objetos menores fazendo um voo muito próximo a esse objeto maior. Isso na noite de 19 de maio de 1986. 10 dias depois, em 29 de maio de 1986, um outro objeto colossal foi registrado nos céus brasileiros. Esse objeto estava sobre o mar, próximo à cidade de Santos, e vários moradores da cidade puderam ver esse objeto a olho nu. Mas mais do que ser visto, ele foi captado por radares da Força Aérea Brasileira. E naquela ocasião havia vários objetos espalhados sobre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e que também estavam sendo captados pelos radares. E em dado momento, esses objetos todos seguiram em direção a esse objeto maior. E em determinado momento, houve uma junção de plots. Na linguagem aeronáutica, quer dizer que esses objetos estavam tão próximos que o radar não conseguia diferenciar entre um e outro. E ao que tudo indica, esses objetos entraram nesse objeto maior, que acelerou numa velocidade muito alta em direção aos céus. Não existem documentos da Força Aérea Brasileira confirmando a presença desse objeto gigantesco, mas existem as declarações de controladores de voo confirmando este fato. Só que esses fatos de 19 e 29 de maio de 1986 não são os únicos. Um avistamento muito interessante aconteceu em 26 de abril de 2003, por volta das 3 horas da manhã, próximo do aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Várias pessoas no solo observaram a presença de um objeto que estava voando numa rota aparente de Campinas para São Paulo, e 5 desses observadores entraram em contato com a Força Aérea Brasileira informando o fato. E isso gerou esse documento oficial que nós estamos observando agora. Então aqui você está vendo o documento, você vê que ele é dividido em itens. O primeiro item fala sobre a ocorrência em si, contendo os dados de avistamento. Então ali você tem a informação de que a visibilidade era boa, com céu aberto. E aí você tem os dados sobre o objeto. Então foi observado um objeto circular que teria 20 vezes o tamanho de um Boeing 747. Um Boeing 747 ele tem aproximadamente 74 metros de comprimento. Se o objeto tinha em torno de 20 vezes o tamanho de um Boeing 747, ele teria em torno de 1.400, quase 1.500 metros de comprimento. Ele apresentava cor avermelhada e se deslocava de forma muito rápida, no sentido de Campinas para São Paulo. O documento ele é bastante curtinho, ele não possui maiores informações sobre esse avistamento. Mas ele não foi o único caso dessa natureza registrado nessa época. Menos de um ano depois, em 1º de março de 2004, outros 2 objetos gigantescos foram registrados pela Força Aérea Brasileira nas proximidades da cidade de Goiânia, em Goiás. O caso aconteceu em 1º de março de 2004, por volta das 6 horas e 15 minutos da manhã. Ao longo de 2 horas, esses 2 objetos foram avistados e captados por radares e confirmados por pilotos em voo na região. Isso também gerou um documento, que é o que a gente está observando agora. E neste documento nós temos as informações detalhadas sobre esse avistamento, que aconteceu na Radial 190 de Goiânia, a 25 milhas náuticas.
Aqui a gente está vendo mais ou menos o local onde o caso aconteceu. 4 pessoas avistaram esse objeto a partir do solo usando binóculo, e as condições de visibilidade eram muito boas, conforme atesta o documento. E o documento informa que foi observado um objeto em forma de bolinha de chuva, com aproximadamente 2 milhas náuticas de comprimento. Convertendo, nós teríamos um objeto com aproximadamente 3.700 metros de comprimento. Esse objeto apresentava uma cor branca e ficou parado por aproximadamente 2 horas sobre essa região. Só que ele não estava sozinho. Havia um outro objeto que foi captado pelos radares da base aérea de Anápolis. E esse objeto ele tinha um tamanho estimado de 10 quilômetros e estava pairando sobre essa região. Ele tinha um formato semicircular, com aparentemente 3 pontas em sua parte inferior. E nas suas extremidades laterais haviam 2 luzes que piscavam continuamente. E além de ser avistado de solo e captado pelos radares, um piloto da companhia aérea TAM, que passava pela região, avistou esse objeto e confirmou aos controladores de voo sobre a presença desse objeto. Então, você acaba de conhecer 2 registros muito interessantes presentes nos arquivos da Força Aérea Brasileira, registrando objetos gigantescos sobre o espaço aéreo brasileiro. E não são casos únicos, existem vários outros casos desta natureza em vários documentos, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, de objetos gigantescos. Gostou desse vídeo? Então já senta o dedo no like, deixa seu likezinho, deixa seu comentário falando o que você achou deste caso. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e acompanhar outros vídeos tão legais quanto esse. E dissemine esses conteúdos pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp. Dissemine esses conteúdos para que eles cheguem ao maior número possível de pessoas. Vamos levar essas verdades e conscientizar a população de que não estamos sozinhos no universo. E falando em Telegram, quero convidar você a fazer parte do nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal, cheio de gente bacana falando sobre ufologia, trazendo notícias, trazendo novidades sobre o tema, debatendo. Tenho certeza que você vai gostar bastante. O link está aqui na descrição, junto com o link para esses documentos que nós apresentamos aqui hoje. E aqui na nossa descrição você encontra também o link para o nosso Apoia-se. Lá no portal Fenômeno nós temos aproximadamente 100 GB de informação. Ali você tem conteúdos que você não encontra em lugar nenhum na internet. Então apoie o nosso trabalho, ajude a gente a manter esse acervo gigantesco que é totalmente gratuito. Você não precisa nem se cadastrar no site para usar os conteúdos que tem nele. E ajudando o nosso portal, você ajuda também o nosso canal, a gente continuar nosso trabalho aqui, divulgando essas informações com seriedade e objetividade, que é o que você realmente valoriza, procura e merece. Certo? Então é isso, ficamos por aqui. Continue com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Abraço cósmico para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!